Quando eu comecei no minimalismo, eu achei que era simplesmente desapegar de algumas coisas, ter menos coisas para viver uma vida mais leve, comprando menos e ter uma vida mais tranquila. E não foi bem assim. O minimalismo me ajudou a mudar o meu jeito de ver a vida, a mudar algumas coisas da minha vida que eu nunca imaginei. Eu mudei a minha mentalidade, mudei o jeito de ver as coisas e principalmente de consumir algumas coisas. Hoje eu vou mostrar para vocês como foi essa minha jornada e o que realmente foi de importante o minimalismo deixou na minha vida e que eu queria passar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Camila e esse é o canal O Essencial e hoje eu vou falar 10 coisas que o minimalismo mudou na minha vida e transformou o meu jeito de viver e ver a vida. E que talvez essas lições façam sentido para você também. Vamos lá? Bem, a primeira coisa foi que nem tudo que é útil é essencial para mim. Eu aprendi que às vezes a gente guarda muita coisa que nem sempre é essencial mais na sua vida, porque a gente muda. Como você era 5 anos atrás, talvez não seja como você é hoje. E eu passei por algumas mudanças na minha vida e eu comecei a perceber que eu estava guardando muitas coisas que já nem faziam mais sentido para mim. Então, aquilo foi pesando. Teve um tempo que eu olhei, quando eu comecei a fazer os destralhes, eu falei, nossa, mas por que eu estou guardando isso? Eu nem gosto mais disso. E talvez para você, na sua vida, também você esteja passando por isso. Tem coisas aí no seu dia a dia que nem fazem mais sentido para você. Você nem gosta mais daquilo e continua ali, só pesando, só te dando um acúmulo e uma sobrecarga. Que talvez se você já tivesse dado fim, tirado essa coisa da sua vida, talvez já estaria muito mais leve e você até poderia colocar alguma coisa que seja mais adequada para quem você é hoje. A segunda coisa é que ter menos coisas dá mais tempo. Sim, às vezes a gente vive no dia a dia falando, eu não tenho tempo para tal coisa, eu não tenho tempo para fazer nada. Talvez é porque você tem muita coisa na sua vida, tanto hábitos como coisas que estão tirando o seu tempo, roubando o seu tempo. E talvez não é tão essencial para você assim. Então o minimalismo me mostrou que eu escolhendo as coisas mais essenciais para minha vida, o que era realmente importante, e tirando as que não eram, melhorou muito, me deu muito mais tempo para eu fazer as coisas que eu gosto. Eu até falei no outro vídeo que um dos hobbies que eu comecei a fazer, além dos aromatizadores, que eu gostava muito e parei, foi aqui, criar esse canal. Eu tive mais tempo para poder criar esse canal que eu sempre queria fazer e não conseguia, não tinha tempo de tanta coisa que estava na minha vida. Então talvez você aplicando o minimalismo vai te dar mais tempo para as coisas que são importantes para você. A terceira coisa é que a beleza não está nas muitas coisas, mas está no simples. Uma casa cheia de coisas, com muitos objetos, muitas coisas, talvez possa ser bonita, mas não é funcional, não é leve, não é uma casa que cabe numa vida que temos hoje em dia, no cotidiano, que trabalha, que tem filhos, que tem marido, que tem que fazer exercício. Talvez uma casa com menos coisas seja mais adequada para nós no dia a dia. A gente fica vendo na internet aquelas coisas, eu gosto muito de decoração, de coisas para casa de decoração que eu gostava muito de comprar. E às vezes só me sobrecarregava. Eu deixava a casa bonita, mas me tomava um tempo danado. Eu não conseguia fazer aquilo ser funcional na minha vida. Então, ter menos coisas me deixou mais tranquilo. Uma casa mais aconchegante, mais simples, mas com todas as coisas que eu realmente preciso. Talvez aí na sua vida você possa tirar algumas coisas que estão só te sobrecarregando e a sua casa vai continuar aconchegante e deixando a sua vida muito mais leve. E a quarta coisa é que a comparação rouba a minha paz. Sim, eu percebi que a comparação com a vida dos outros, com as coisas dos outros, acabava me deixando mais triste, mais desanimada com a minha vida e eu não percebia o tanto de coisa que minha vida tinha de boa e o tanto que era importante as coisas que eu tinha na minha vida. Então eu acabava ficando me comparando muito, que as redes sociais hoje faz isso muito com a gente acaba vendo a vida das pessoas muito perfeitas e acaba deixando a nossa vida, falar, nossa, minha vida é tão chatinha, não tem nada de tão importante e acabava me tirando a paz, eu ficava meio triste. Então, a comparação acabava minando a minha saúde mental. E o minimalismo me mostrou que eu posso sim
ter uma vida maravilhosa, eu comecei a ver aplicando algumas técnicas que a minha vida é boa sim, com poucas coisas, e eu consigo fazer as coisas do meu jeito. Eu não preciso fazer e ter as coisas que todo mundo faz ou que todo mundo tem. Cada um tem o seu essencial, e o meu essencial hoje são poucas coisas e o estilo de vida que eu tenho hoje. E talvez você possa parar de se comparar e ver o que realmente importa para você e implementar na sua vida. A quinta coisa é uma das melhores que eu acho hoje, e eu dou risada, porque o comprar não virou mais essencial para mim. Antes eu comprava muita roupa, eu comprava muita coisa para decoração, e hoje eu mudei tanto meu pensamento que eu compro com intenção, quando eu realmente estou precisando de alguma coisa. Então eu tenho uma lista de algumas coisas que eu quero comprar ainda, que fica no celular, e quando eu vou procurar alguma coisa, se está naquela lista, eu compro. Se não, não me faz falta, aquilo não cabe na minha vida. Eu não compro mais por impulso. Às vezes até eu vejo, né, no WhatsApp, as lojas colocam as coisas que chegaram, tudo. Eu olho e não sinto mais vontade de comprar. Às vezes eu acho bonito e falo, nossa, olha que interessante, mas para mim não precisa, eu já tenho roupas suficientes, eu já tenho o que eu preciso. E se não está na minha lista, realmente não é necessário para mim. Eu consegui me livrar totalmente dessa compulsão por comprar, dessa necessidade de ter mais e mais coisas. Às vezes eu vou até nas lojas, olho e para mim não preciso mais. Eu já tenho o suficiente para minha vida. Então o comprar virou um hábito com intenção hoje em dia. Eu não compro mais por impulso. Isso acho que foi o que o minimalismo mudou mais na minha vida. E com esse hábito mudou muitas outras coisas. A sexta coisa é que o vazio não é uma coisa ruim, tanto na casa quanto em mim. Na verdade, o minimalismo me mostrou que ter espaços vazios te deixa mais leve, me deixou muito mais leve. Então, não é porque ter uma casa eu preciso encher ela de coisas. Não é porque a minha vida eu não posso ter um tempo livre, eu não preciso preencher ela de tarefas, eu não preciso ter a agenda toda lotada. Isso acaba me sobrecarregando mentalmente e emocionalmente. Eu não preciso ter uma casa cheia de coisas, eu não preciso ter a agenda lotada. Eu posso sim ter espaços livres para descansar, para olhar pela minha casa e ver que é um ambiente com menos coisas, que eu não preciso dar conta de tanta coisa, eu não preciso limpar, eu não preciso me dispor com tantas coisas. Então o minimalismo me mostrou que menos coisas realmente é mais. Ter menos coisas é mais qualidade de vida, é ter mais espaço na minha vida, na minha agenda, espaço que eu posso gastar e tempo que eu posso gastar comigo, com coisas que são importantes, com o meu descanso, parar para respirar, não ter tanta coisa para olhar. A minha casa ela tem poucas coisas, e um dia eu vou mostrar para vocês. Eu não preciso daquele monte de coisa, aquela casa cheia de coisa irada para ser uma casa bonita. Poucas coisas também é uma beleza, e principalmente poucas coisas na agenda. Eu não preciso me sobrecarregar, estar fazendo coisa do tempo todo. Eu não preciso ter toda essa sobrecarga. Eu posso sim ter um tempo livre para descansar. A sétima coisa é que eu comecei a implementar faz um tempo já e mudou bastante a minha vida. Eu comecei a perceber mais coisas que eu acabava passando distraída e não percebia. É viver com mais presença, percepção, perceber o que eu estou fazendo, com menos distrações. Antes eu acabava fazendo as coisas ou assistindo alguma coisa pelo celular, né? Ou vendo alguma coisa, aprendendo. Às vezes eu colocava alguma aula aqui no YouTube mesmo, né? Colocava algumas coisas que eu queria ficar escutando, colocava o fone e estava fazendo o serviço de casa, as coisas de casa e ouvindo alguma coisa. Aquilo estava só sobrecarregando, só me sobrecarregando. Eu não aguentava, eu estava com uma obesidade mental que acabava me deixando mais cansada, mais estressada. Então eu percebi que eu não preciso disso. Eu não preciso ficar aprendendo o tempo todo. Toda essa sobrecarga mental acabava me deixando esgotada. Então eu comecei a fazer as coisas com mais presença. Quando eu estou lavando louça, agora eu estou lavando louça. Eu não estou lavando louça e assistindo um vídeo. Quando eu estou tomando café, eu estou realmente tomando café, prestando atenção. Tomando banho, então, que eu sempre colocava alguma coisa para ficar falando lá enquanto eu estava tomando banho, parei. Agora eu faço as coisas com mais presença.
eu presto atenção nas coisas. Eu tenho certeza que você já fez aí, tomando banho lá, daí você distraído, ouvindo alguma coisa, você falou, nossa, eu já passei tal coisa, já lavei o cabelo, eu já fiz tal coisa, você nem percebeu. Então hoje eu faço as coisas com muito mais presença. Se eu tô tomando banho, eu estou lá, tiro aquele tempo para relaxar, para cuidar de mim e para prestar atenção realmente no que eu estou fazendo. Hoje eu vivo com mais presença e talvez você possa viver assim também. Eu tenho um vídeo que eu explico um pouquinho mais de como fazer isso, você fazer as coisas com mais presença. Eu vou deixar no final aí para você assistir, tá bom? A 8ª coisa são relacionamentos também acumulam, também se desgastam, também são tóxicos. Que muita gente fala hoje em dia de relacionamentos tóxicos, tal. O minimalismo me mostrou o que é realmente importante para mim e que tem coisas que a gente tem que tirar da nossa vida. Tem certas amizades que não fazem mais parte do seu estilo de vida, do seu cotidiano, do jeito que você vê a vida hoje. Tenho certeza que você já foi em algum ambiente que as pessoas começaram a falar algumas coisas e falar, ai, isso aí pra mim não importa mais conversar sobre isso. Outras pessoas falando sobre outra coisa ou alguém falando mal da outra pessoa, aquilo não se encaixa mais na sua vida. Eu comecei a perceber isso, que certas amizades não faziam mais sentido pra mim. Então, pra que continuar? Pra que ir em ambientes que não são mais adequados pra você? Então, alguns relacionamentos, algumas pessoas, eu parei de ter contato, fui deixando de lado e simplesmente ficou muito mais leve para mim. E talvez você também possa estar passando por isso. A 9ª coisa é uma bem legal também, que é a gratidão. Que a gratidão é uma coisa diária, que você tem que implementar diariamente. Com o minimalismo, eu comecei a tirar muita coisa da minha vida e comecei a perceber o que realmente era essencial para mim. Mas eu ainda não tinha esse hábito da gratidão. Eu comecei a implementar o hábito da gratidão todos os dias e percebi que minha vida mudou muito. Eu comecei a ver quanta coisa boa tinha na minha vida, o tanto de coisa que eu nem percebia que estava aqui na minha vida. Então, o hábito da gratidão mudou o meu jeito de ver e eu não consigo mais ficar sem. Eu tenho meu caderno da gratidão, já mostrei em outros vídeos para vocês o pote da gratidão, como faz com bilhetinhos, e depois eu evoluí para o caderno. Então, eu anoto todos os dias à noite algumas coisas pelo que eu sou grata, pelas coisas que aconteceram, até por tudo que tem na minha vida, eu vou agradecendo. Se você não quiser anotar, só crie o hábito de agradecer tudo que está na sua vida. Então, quando você acorda, agradeça sua casa, tudo que você tem no seu quarto, banheiro, chuveiro, tudo. Você vai perceber que a sua vida vai ficando muito mais iluminada. Você começa a perceber que você tem muita coisa para agradecer, mas muita coisa mesmo, você não faz ideia. E por último, e não menos importante, é que o minimalismo é um caminho. Não é uma coisa para você fazer uma vez e parar. É uma coisa que vai sempre evoluindo. Você começa aos poucos e vai caminhando e melhorando a sua vida. Então, eu comecei no minimalismo achando que eu ia só destralhar algumas coisas e percebi que mudou muitas coisas, mudou todas essas coisas, mudou o jeito de eu enxergar. E vocês vão perceber com o passar dos vídeos aqui que eu também vou mudando e que as coisas vão caminhando. Então, o minimalismo não é uma coisa rígida. Você começa hoje e você vai implementando mais e mais e mais coisas e a sua vida vai mudando de uma forma que você nem imaginava. Então, o minimalismo não é uma coisa fechada, não é aquilo, só aquilo é o minimalismo dali para frente, não. Não, você vai caminhando, evoluindo, se transformando numa pessoa muito melhor, com menos coisas. Menos coisas, mais tempo, mais intenção, mais felicidade e mais coisas essenciais para a sua vida. Essas foram as 10 coisas que o minimalismo me ensinou nesse caminho que eu já percorri. E talvez, só talvez, seja importante para você também. Talvez você ache que precise realmente mudar algumas questões na sua vida. E você pode começar com um desses hábitos, com poucas coisas, que com o passar do tempo você vai melhorando e vai tirando tudo que não é necessário mais, tudo que está te sobrecarregando. Me conta aí nos comentários então, qual desses pontos você quer implementar na sua vida, você achou interessante e acha que vai ser adequado para você. Fique então no vídeo, curta esse vídeo, mande para alguém que queira transformar a vida com o minimalismo também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!